A temperança na vida cristã é o título da lição 12, classe dos juvenis. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16 e 32. A leitura bíblica em classe está em Gálatas 5, do 22 ao 25. 1 Coríntios 9, do 25 ao 27. Bom, nós vamos falar então hoje sobre temperança, não é? Temperança. O que é a temperança? A temperança é um fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre isso nessa lição de hoje. Temperança é uma das características do fruto do Espírito, tá? Então, o fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo que nos torna semelhantes a Cristo. Eu costumo dizer que é a expressão do caráter de Cristo em nós, não é? É como nos tornamos cada dia mais e mais parecidos com Cristo. Qual a diferença de fruto para dom? Dom vem pronto. Dom nós recebemos e fluímos neles. Agora, fruto cultivamos, fruto aprendemos, fruto crescemos, fruto desenvolvemos, tá? Quando a Bíblia diz que devemos deixar o Espírito Santo guiar nossas vidas e não obedecemos os desejos da natureza humana, significa que podemos ser temperantes, dominando nossos próprios desejos com a ajuda e o poder do Espírito atuando em nós. Então, o cristão, ele não é guiado pelos desejos, mas ele é chamado e capacitado pelo Espírito Santo para guiar os seus desejos e vontades, não é? Então, o cristão não se guia pelos desejos, não é controlado pelos desejos, mas a gente também não os isola, nós também não, qual a palavra que eu queria dizer? Nós não anulamos os nossos instintos, as nossas características, nós não anulamos. Nós aprendemos a controlá-los. Nós aprendemos a dominá-los com a graça do Espírito Santo. E um dos exemplos que Paulo usa aqui é o exemplo do atleta. Na primeira carta aos Coríntios, lembro sobre as características de um atleta que precisa de disciplina e autocontrole para treinar e vencer os desafios. A Timóteo, o apóstolo diz que o atleta precisa treinar de modo legítimo a fim de ser coroado. Nós também estamos em uma maratona. A nossa maratona é uma maratona cristã. Na maratona cristã, vencedor não é quem chega primeiro, mas é aquele que vai até o fim. Eu costumo dizer que no céu não tem pódio. No céu tem trono e já está ocupado. Veja que a Bíblia diz sobre arrebatamento que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Então, o céu não tem pódio. O céu não é de quem chega primeiro. O céu é de quem chega. Por isso que mais importante do que correr é ser constante. Tem gente que no início da corrida, ele corre muito, mas ele em pouco tempo se cansa e acaba desistindo. Mas o atleta bem treinado, ele sabe aonde ser mais intenso, ele sabe aonde maneirar um pouquinho mais. Ou seja, o atleta bem treinado, ele controla os seus instintos, os seus impulsos, os seus desejos. Por quê? Porque o desejo dele é completar a maratona. Claro que ele quer ganhar, claro que ele quer subir ao pódio, mas o mais importante é se preparar para completar. Preparado para completar, aí ele vai trabalhar essa questão de pódio. Como no céu não tem pódio, essa é uma preocupação que nós não precisamos ter. A nossa preocupação é em perseverar, é em não recuar, em não retroceder. Ser constante é mais importante do que ser veloz. Ser constante é todos os dias permanecer. Todos os dias permanecer.
Aula linda, aula maravilhosa essa lição, hein? Lembrando, se você não se inscreveu ainda, ajude-nos a chegar a 30 mil inscritos aqui no YouTube. Falta pouco, eu conto com você. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Olha só, o que a Bíblia fala sobre temperança? O que a Bíblia fala sobre temperança? Bom, exemplos da falta de autocontrole, tá? Então, o que é temperança? É domínio próprio, é autocontrole, tá? Eu tenho dito isso, ministrando muito para adolescentes, que essa geração está sendo treinada para ser controlada pelas emoções. Aliás, tem alguns cultos que parece que o único problema que nós temos que lidar hoje em dia é com questão emocional. Parece que o adolescente não é alegre, não é inteligente, não é forte, valente, parece que é tudo depressivo. Nós temos que tomar um cuidado muito grande com isso. As emoções fazem parte da nossa vida, mas com a palavra de Deus nós podemos assumir o controle. Do contrário, nós estamos normatizando uma sociedade onde antidepressivos são consumidos tranquilamente e estão sendo normatizados. Para a atual sociedade, adolescência e antidepressivos caminham lado a lado. Um adolescente que não toma antidepressivo é um absurdo. Não, como é que você consegue viver a vida? Aí esses dias eu estava na sala de aula e uma adolescente falou que ela falando na escola que ela não precisa tomar nada disso e tal. E uma outra adolescente perguntou para ela, falou assim, mas como é que você consegue? Como que você consegue ser adolescente e não tomar um antidepressivo? Ela disse assim, porque eu tenho Jesus na minha vida. Cuidado, porque hoje não pode nem orar mais para Jesus curar a ansiedade e depressão. Não, porque depressão não é doença e não é só orar. Ô irmão, no consultório o psicólogo dá consulta. Na igreja nós vamos orar, nós vamos repreender em nome de Jesus. Há casos e casos, mas não vamos agora normatizar. Bom, dentre os exemplos da falta de autocontrole, nós temos aí Davi, por exemplo, não é? Que por falta de domínio próprio, ele acabou deixando seus impulsos controlar sua mente e cometeu adultério, com Batseba e depois homicídio. Salomão também era descontrolado. Nós podemos falar também de Sansão, descontrolado. Sansão não tinha controle nenhum, não é? Sansão, ele era forte no espírito, fraco no emocional. Ele não tinha força, ele não tinha autocontrole, ele não tinha domínio próprio das suas emoções e dos seus sentimentos, não é? Deixa eu ver aqui se ele vai falar, não. Então a gente pode falar, por exemplo, diferentemente de José. Enquanto Sansão, ele propositalmente, ele vai atrás daquilo que é errado, mesmo seus pais falando para ele, não faz isso, tem mulher aqui para você casar. José é enviado contra a sua vontade para o Egito, e lá no Egito ele decide, manter-se fiel. Autocontrole, domínio próprio. Não é? É interessante o domínio próprio, por quê? Porque em um mundo em que as pessoas são controladas pelas emoções, as pessoas sempre esperam que a gente reaja a uma atitude negativa delas contra nós de uma forma. Então, o que tira os irmãos de José do sério? É que quando eles odiavam, invejavam José, o que eles esperavam receber em troca? Ódio e inveja. Mas cada um dá o que tem. E José, cheio de domínio próprio, José não reagia. E quando José não reagia do jeito que eles esperavam, José desmontava eles. Porque quem age com violência, espera violência para devolver mais violência. Mas se ele age com violência e do lado de lá a reação não é violenta, ela é de amor, ela é de compreensão, ele não sabe lidar com compreensão e com amor, só sabe lidar com violência. A mulher de Potifar só sabia lidar com violência, com truculência. Quando ela fala com José, ela espera que José se comporte com ela como todos os outros, mas José não se comporta. Quando José não se comporta como ela esperava, ela perdeu o controle emocional. Ela falou, não é possível. Como assim? Então o controle emocional preserva a vida, preserva os dentes e preserva o futuro também. O que a falta de temperança então faz?
De que adianta buscar o poder de Deus se não temos o controle dos nossos apetites carnais? Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo, olha aqui, 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e em honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, quem vive controlado pelos desejos é um sintoma de que essa pessoa não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus não é controlado pelos desejos. Pelo contrário, aprende a controlar os seus desejos. Não significa anular os desejos. Significa controlá-los, dominá-los. E não ser controlado por eles. Então, a falta de temperança afeta a mim mesmo quando não domino, a ira, brigas, inveja, glutonaria, não é? Também afeta o meu próximo quando eu dou lugar à lascívia, a inimizades, às desavenças, não é? Então, a falta de domínio próprio afeta a mim, afeta os outros à minha volta, afeta o meu presente, afeta o meu futuro. Falta de quê? De domínio próprio, não é? Eu costumo dizer que um crente verdadeiramente cheio do Espírito Santo, ele tem a habilidade de dizer não. Não. E hoje é difícil dizer não, porque você tem que explicar por que não. Se a pessoa é do seu ciclo de amizade e é uma pessoa que compreende ou que pelo menos aceita a palavra de Deus, vale a pena explicar. Senão você jamais conseguirá explicar, muito menos convencer, por que você está dizendo um não, quando todo mundo está dizendo sim. Para que não tenha um compromisso que você tem. Entende? Então, no assunto, no aspecto do domínio próprio, nossa missão não é convencer ninguém. É nos mantermos fiéis à palavra de Deus. Mesmo que todo mundo esteja fazendo o contrário. Aliás, é exatamente quando todos fazem contrário à palavra de Deus que nós devemos nos manter na palavra de Deus. Isso é um sinal. Se está todo mundo indo por um caminho e agindo contrário à palavra de Deus, é um sinal para nós nos mantermos na palavra de Deus. Entende isso? É um sinal para nós nos mantermos na palavra de Deus. E por último, terceiro tópico, vai falar sobre a temperança e seus benefícios. E se você não se inscreveu no canal ainda, eu vou te pedir de novo, eu quero chegar a 30 mil inscritos aqui. Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, comenta o vídeo, que isso é importante demais para nós. Bom, a temperança e seus benefícios, tá? Aqui, ó, vamos só voltar aqui no segundo tópico, ponto 2, o que a falta de temperança produz. De que adianta buscarmos o poder de Deus se não temos o controle dos nossos apetites carnais? Presta atenção que, gente, uma das coisas mais complexas é o caráter humano. O nosso caráter é complicadinho. E unção, presta atenção no que eu vou dizer. Unção, presta atenção. Unção, poder, não transforma caráter. O que transforma caráter é a palavra de Deus aliada a um coração rendido à palavra de Deus. Nossa, que unção não transforma caráter. Se transformasse, Davi não tinha caído, Sansão não tinha caído, Saul não tinha caído. É por isso que naquele dia muitas pessoas vão chegar diante do Senhor e ele vai dizer: aparta de mim, não conheço. E as pessoas vão dizer, Mateus 7, profetizamos em teu nome, fizemos maravilhas, expulsamos demônios. E ele vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, gente cheia de unção, mas com um caráter não transformado. Porque o que transforma caráter, lembra que unção, dom, poder é algo instantâneo. Mas o que transforma caráter
é um coração rendido à palavra de Deus. É a palavra que muda. É a palavra que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que muda. É a palavra que transforma. É a palavra que liberta. Por isso que dom não é sinal de aprovação de caráter. O que aprova caráter é fruto. E fruto não se conhece instantaneamente. Fruto é passivo de relacionamento, de caminhar junto, de andar junto. Fruto leva tempo. E o dom pode ser mascarado, porque o dom é atributo da graça. Deus não leva em conta comportamento para dar dom, mas fruto verdadeiro só aparece quando há comportamento santificado. Então a melhor maneira de conhecer o nosso caráter é pelo fruto, porque fruto não engana. Plantou banana, vai nascer banana. Plantou uva, vai nascer uva. Então quem planta santidade vai produzir santidade. Entende? Muito bem. Autocontrole no que penso e sinto. A temperança e seus benefícios. O autocontrole naquilo que penso significa administrar a minha mente com a ajuda do Espírito Santo. Como cristãos, precisamos pensar nas coisas que são de cima. Nesta luta travada entre os desejos da carne e o espírito, nossa mente pode absorver ideias, planos e situações que não agradam a Deus. E por isso mesmo, temos que ter uma mente renovada. Nossos sentimentos também precisam do autocontrole. Não podemos ser influenciados pelo que sentimos, mas pelo que a palavra de Deus diz. Que coisa linda isso! Pessoas estão adoecendo. Por quê? Porque estão absorvendo e se deixando controlar por pensamentos e por sentimentos malignos, angustiosos, e não pelo que a palavra de Deus diz. Vamos ao que a palavra de Deus diz. Antídoto contra depressão, ansiedade, síndrome de pânico e tudo mais. Olha o que a palavra diz. Encha-se com a palavra. Fale a palavra. Verbalize a palavra. Olha só. Não vivam preocupados com coisa alguma. Esse não viver preocupado aqui é não se deixem controlar, dominar pelas preocupações. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará, protegerá, preservará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então, alimente a sua mente com a palavra de Deus. Alimente os seus pensamentos com a palavra de Deus. Verbalize a palavra de Deus, para que a sua mente tenha saúde, em nome de Jesus. E por último, nós aprendemos aqui o autocontrole no que eu vejo e autocontrole também no que eu falo, né? Então, veja, diz que os olhos são as janelas da alma. O olho não apenas vê. O olho vê, deseja, odeia, ama, inveja, tem orgulho, gratidão, satisfação, tá? Então, precisa tomar muito cuidado. Tá? Com a ajuda de Deus nós podemos viver e praticar a palavra. E Jesus é o maior exemplo de temperança, né? Jesus é o maior exemplo de temperança. Ele em tudo foi tentado, mas sem cometer pecado, tá? Sem cometer pecado. Quando no julgamento Jesus se absteve, Jesus se absteve de seus direitos como filho de Deus, ele causou admiração até nas autoridades quando se calou diante de seus acusadores, tá? Então nós não somos aquilo que as pessoas dizem, nós não temos que responder todo tipo de afronta. Quem sabe quem é, não se ofende com a ofensa de ninguém. Ponto. Nós vivemos em um mundo imoral. O mesmo mundo imoral que grita contra o racismo é o mesmo mundo imoral que apoia aborto de crianças, incluindo crianças negras.
Olha a incoerência e a hipocrisia. O mesmo mundo, a mesma mídia que grita contra racismo só para dizer que apoia uma pauta, é a mesma mídia que apoia o aborto de bebês, inclusive bebês negros. Não dá para seguir nessa direção. Então, o fato é que você não é o que as pessoas dizem e, muitas vezes, pessoas vão falar coisas de nós para ver se elas assumem o nosso controle. O que os irmãos de José queriam é que ele perdesse o controle. Mas não há nada que deixe um adversário, um inimigo, enfim. Não há nada que deixe o outro mais descontrolado do que nós mantemos o controle com aquilo que eles estão falando de nós. Pensa nisso. Mantenha-se equilibrado, mantenha-se sob controle diante das adversidades, das dificuldades da vida, porque o Senhor é contigo. Amém? Forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.